mais um episódio de iComply Entrevista. Hoje estamos aqui com Leandro de Jesus. Então, sem mais delongas, Jesus. Quem é Leandro de Jesus? Bem, Fábio, primeiramente eu agradeço pelo convite aí, né, para participar de mais essa parceria, esse projeto aí do iComply. Leandro Jesus é uma pessoa que já trabalha há quase 20 anos com gestão de riscos, compliance e auditoria interna. Passei por empresas como Ernst Young, Terco Grant Thornton, Baker Tilly, dentre outras. Atualmente eu estou trabalhando na IRCO, no segmento de gestão de riscos, eu estruturei a área e nós temos alguns projetos correndo sobre compliance, tá? E hoje eu vim bater um papo com você aqui sobre riscos e controles internos, que é muito demandado no dia a dia nos programas de compliance e nos projetos de compliance que eu gosto de falar, né? É muito mais do que um programa, é um projeto, é algo muito mais amplo para uma empresa. Importante isso que você falou, Jesus, porque uma coisa que a gente estava conversando até antes da gravação iniciar, as pessoas, hoje em dia o mercado está saturado, não digo saturado, mas existem muitas empresas oferecendo compliance. E uma coisa que eu noto é que poucas empresas oferecem o serviço de implementar um programa de compliance da forma correta. E a gente estava até falando, antes da pessoa, da empresa dar um código de ética, uma política numa empresa, é necessário fazer uma análise de risco para fazer um código de ética e políticas feitos para aquela empresa. Então isso é um ponto que eu não vejo tantas empresas fazerem isso. Normalmente são contratados, elas já chegam ali com um código de ética padrão, com políticas meio já feitas para o mercado. E a gente sabe que é necessário determinados ajustes. Um código de ética padrão, uma política padrão, ela vai cobrir alguma coisa, mas não tudo. Então eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência de fazer essa análise de risco antes de começar o programa, antes de qualquer coisa, para entender a empresa, para daí sim conseguir fazer código de ética e políticas para aquela empresa. É claro, sim. Fábio, qualquer análise que você faça no dia a dia, para a nossa profissão de auditoria como um advogado, ele depende de uma base, de uma metodologia. Então, por isso que eu gosto de comentar, né? Muito antes de 2013, com o advento da lei anticorrupção, nós já fazíamos projetos de compliance no segmento bancário, que sempre foi muito bem enraizada essa cultura. Então, lá em 1996, nós fazíamos aderência à legislação de empresas ou de bancos que reportavam para subsidiárias e outros países. Então, essa aderência sempre foi feita e lá atrás nós utilizávamos as matrizes de riscos, que algumas pessoas conhecem como checklist de riscos. Particularmente, nós sempre utilizamos as matrizes de riscos com um olhar para os riscos estratégicos, operacionais, compliance e conformidade e os riscos que têm impacto financeiro. A única diferença é que para os projetos atualmente de compliance, nós filtramos ou segregamos ou damos uma ênfase maior para a questão dos riscos de compliance, que está ligado ao risco de reputação e risco de imagem, né? E de continuidade de negócio, que é muito importante para a empresa no dia a dia. Então, basicamente é isso. Então eu queria que você falasse assim, por exemplo, para alguém que nunca ouviu falar sobre risco, o que é essa análise de risco? Porque assim, toda empresa, é lógico que até o leigo sabe, toda empresa tem algum risco do seu negócio, mas eu queria que você tentasse explicar para quem nos assiste o que é uma análise de risco, o que você busca e para que fazer uma análise de risco? Por que uma empresa vai fazer uma análise de risco? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você sabe que nesses 11 anos, né, ao longo de 20 anos de profissão e 11 que eu já leciono para o Senac, Estácio e Trevisan e outras instituições, eu levo muito essa ideia da cultura, porque do outro lado o que eu tenho? Eu tenho gerentes, tenho diretores que não têm a cultura bem arraigada na questão de gestão de riscos. E é assim, gestão de riscos ela tem que existir na empresa porque o risco existe na empresa independente do funcionamento ou não. O risco é inerente, o risco é do negócio. Então, se eu abro uma empresa, se eu abro uma startup, eu tenho que saber quais os riscos que eu tenho em todas as áreas, em todos os departamentos. Eu digo que o risco, ele existe, ele tem que ser administrado pelo gestor no primeiro momento e, é claro, sempre patrocinado pela alta gestão e alta direção. Um outro tipo de risco que você tem quando você não administra ou você não consegue controlar o risco inerente é o risco residual, né? Então, por isso que aparece a figura dos controles internos ou da atividade de controle, que são os mitigadores dos riscos, tá? Algumas das ferramentas que tem no mercado como melhores práticas é o diagrama de Chikawa,
é a metodologia do COSO, que você tem de 1994 e foi atualizada agora em 2013, né? Muito próximo da lei anticorrupção. Em paralelo, para a gestão de riscos especificamente, nós temos o RM 2014 e o 2017, que cuida exatamente da estrutura de gestão de riscos numa empresa. E exatamente isso, porque está muito ligado à gestão de riscos com governança e com quem patrocina os programas de compliance na empresa. Então, nós utilizamos como melhor prática o RM 2017 na realização das entrevistas e da análise de maturidade junto aos diretores e ao conselho, para saber qual que é o nível de maturidade que eles têm com relação a risco estratégico, risco de compliance, porque eles são patrocinadores, eles que vão fazer o top-down. Né? Então, são essas técnicas e essas metodologias que nos auxiliam muito no mercado para diferenciar os aplicadores ou as pessoas que estão atuando como compliance. Como você disse, nós temos vários profissionais atuando no dia a dia na implementação ou na implantação dos programas de compliance, mas nem todos conhecem risco, gestão de riscos e controles internos. Isso é muito comum para quem está trabalhando com auditoria, controles internos ou atuando nesse mercado. Então, facilita muito quando você se associa ou você faz parceria com advogados, em que os advogados cuidam muito mais da interpretação da lei anticorrupção e demais leis e normas, e você entra como auditor ou um especialista em risco para fazer esse diagnóstico, essa análise de riscos. Então, é muito isso. Perfeito, mas para quem não entende, eu queria que você explicasse. O que todo mundo sabe é que tem aquele gráfico cartesiano do risco. Eu queria que você falasse assim, pega um risco qualquer que você vê em todas as empresas e explica. Você falou, por exemplo, de entrevistas, né? Que quando você vai implementar um programa de compliance, se você não fala com a diretoria, se você não fala com o conselho de administração, eu não sei que programa que você vai implementar nessa empresa. Né? E dali saem alguns riscos. Eu queria que você falasse um pouco para a pessoa entender, visualizar, porque lembra, você está acostumado com o risco, mas quem está assistindo a gente às vezes pode nunca ter entendido, eu sempre falo, mas não sabe exatamente o que é. Eu queria que você tentasse o mais palatável possível para o leigo demonstrar o que é uma análise de um risco. Pega um risco e como que você trabalha esse risco. Porque você mesmo falou, você tem que mitigá-lo. Daqui a pouco a gente vai voltar sobre esse tema, porque não existe risco zero. É difícil você zerar um risco. Né? Principalmente quando você lida com o ser humano, né? Pelo menos na parte de corrupção, impossível. O ser humano que hoje não é corruptível, amanhã pode acontecer alguma coisa e ele se tornar. Então eu queria que você desse um exemplo, usando aquele gráfico que é o que todo mundo, toda vez que eu falo em risco, alguém fala, aquele gráfico, né, que tem o amarelinho, o vermelhinho, o verdinho. Então eu queria que você usasse isso que as pessoas mais conhecem para explicar um pouco. Você sabe, Fábio, que o gráfico, né, que nós chamamos de quadrante de vulnerabilidade, que é a relação entre a probabilidade e o impacto que o risco se efetive. Ele é utilizado muito no final de um projeto de compliance, de gerenciamento de riscos. Anterior a isso, é o que você falou, você tem que saber exatamente quais são os riscos e os fatores de risco. Então, como risco, por exemplo, você tem um pagamento em duplicidade. Né? O risco está ligado sempre a uma incerteza, a um impacto, uma perda financeira, uma perda de imagem, uma perda com relação ao risco estratégico, né, de reputação. Então, tudo que está ligado a uma perda, uma incerteza, é o risco. É exatamente isso. Algumas pessoas no mercado falam que o risco tem a ver com oportunidade. Ele tem a ver com uma oportunidade no sentido de quando a empresa está ávida a evitar, controlar, transferir ou eliminar aquele risco. Então, se os gestores, se os diretores, eles têm essa cultura de gestão de riscos, você já pode trabalhar com relação à oportunidade. Então, qual a oportunidade de melhoria que eu tenho caso eu mitigue, elimine ou transfira aquele risco? Então, é exatamente nessa lógica. O quadrante de vulnerabilidade, ele vem para definir exatamente qual risco é alto, médio, moderado, baixo. Então, vamos pensar. Se eu tenho uma probabilidade alta que o risco seja incorrido, eu não tenho um bom controle no meu contas a pagar na empresa. Então, se eu não tenho uma conciliação bancária, se eu não tenho um processo de aprovação, se eu não tenho um sistema informatizado, o meu risco pode ser efetivado. Né? Se eu não tenho um bom processo de concorrência na minha área de compras, eu posso fazer uma compra incorreta ou beneficiar um fornecedor. Eu posso ter um conluio com o fornecedor. Pensando na lei anticorrupção, que isso é muito claro para nós.
Então, por isso que nós enfatizamos de que tem que ter uma matriz de risco com os riscos bem definidos para a área de compras, para a sua área financeira, tesouraria, para a sua área de contabilidade, que a lei de corrupção pede que você tenha uma matriz específica para a área de contabilidade, uma matriz específica para empresas que trabalham com fusões e aquisições. Esse tema não é muito trabalhado no mercado, mas imagine, se você está adquirindo uma empresa e se você tem uma consultoria que está atuando nessa intermediação, tem que colocar uma matriz ali para saber quais os riscos que essa empresa está trazendo para o meu grupo. Até porque você vai ser responsável por tudo que essa empresa que você está comprando fez. Solidariamente. Exatamente. Não tem como escapar disso. A lei anticorrupção é muito clara sobre isso também. E está muito em linha com o que você falou no início. Não existe material pronto. Existe material que você pode adaptar ou criar ele do zero. Mas normalmente, por experiência, você adapta as matrizes de risco. Mas imagine, você tem uma empresa que normalmente... E atualmente eu estou fazendo alguns trabalhos para fundos de investimento em que eles pedem para fazer o mapeamento dos riscos e depois classificar para a questão de compliance, para o programa de compliance. São 20 a 25 matrizes de risco, são projetos entre 2 a 3 meses para mapear todos os riscos da empresa, algo em torno aí de 800 a 1.200 controles e 700 riscos. Né? É claro, no final do dia nós vamos ter ali 200 a 300 riscos diretamente relacionados a compliance. Número alto. É um número alto, então não é um projeto. Eu digo que compliance não é um projeto de um dia, uma semana, um mês. É um projeto de no mínimo ali 6 meses para você ter a visão geral da cultura da empresa, né? Para você saber quais os riscos que tem e trabalhar num plano de ação para colocar os controles para funcionar ou eliminar alguns controles ali ou criar novos controles, né? E sempre pensando naquela questão de eu tenho que pensar no risco olhando para as pessoas, para o processo, para o sistema e para os indicadores, né? Porque se eu não tiver essa visão aqui holística, eu vou ter o risco se efetivando a cada momento na empresa. Então essa visão de antecipação dos riscos, ela tem que ser ter a cultura muito forte nas empresas. Enquanto nós não tivermos cultura e do top-down patrocinada pela alta direção, o que são os riscos estratégicos e de compliance, a visão tática da empresa ela não vai conseguir ter força. Então por isso que nós pedimos, e a primeira fase do nosso trabalho é entrevistar a alta direção, para que eles comprem a ideia, eles patrocinem a ideia para chegar no código de ética, eu tenho um código de ética forte, um programa de compliance bem estabelecido, uma linha de treinamento para os profissionais antes do processo de auditoria chegar, para eles estarem cientes dos riscos que ele tem, eles estão trabalhando num plano de ação e por aí vai. Eu já ouvi mais de uma vez uma pessoa que as pessoas, depois que você implementa essa cultura do risco, falam assim, eu não sei como eu tomava a decisão antes de ter isso. Porque mais de uma vez você queria tentando deixar claro para quem nos assiste. Você faz a sua matriz de risco, por exemplo, de contratação de terceiros. Sim. Então, os seus parceiros, seus fornecedores, e daí você começa a classificar. Aí você analisa, poxa, essa pessoa está num cadastro de pessoas que estão, aquelas listas que existem várias, sobre pessoas que foram corrompidas ou corromperam, não sei o que, até um pouquinho. Eu não sabia que esse cara estava nessa lista. Lógico, você nunca fez uma análise de risco. Aí, a contratação desse cara, qual é a possibilidade dele acontecer? Olha, uma pessoa que já foi, pode ser que aconteça de novo. E qual é o impacto? Ele é gigantesco. Então, ele vai ficar aqui naquela que você falou, naquela quadro, né, a probabilidade mais o impacto, ele está aqui em cima. O gestor olha para você, pera um pouquinho. Eu não preciso contratar só esse cara, tem outros no mercado, deixa eu ver outras opções. Aí ele vai ver, tem gente que está no verde. Sim. Aqui eles falam assim, não faz sentido eu contratar aquela empresa. Então assim, a própria tomada de decisão do gestor, do CEO, ela é muito mais eficaz e protetiva para a empresa diante de uma análise de risco. Então assim, é o que você disse, é uma questão cultural, porque quando ele não tem essa cultura, ele sequer sabe o risco que ele está correndo. Ele sequer sabe isso. Uma coisa que você falou, a questão dos controles, que as pessoas não entendem. Né? Como se mitiga risco? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então vamos lá, eu criei essa matriz de risco, vamos pegar esse exemplo prático simples, de contratação de terceiros, analisei que aquela pessoa que eu sempre tenho de alguma forma contratado, ela está lá no vermelho, ou seja, se houver essa probabilidade que ela pode acontecer, porque já aconteceu antes, o impacto é muito alto, então eu quero contratar outra pessoa. Aí eu falo assim, mas eu não quero passar por essa situação de novo. Eu não quero que isso aconteça. O que eu faço? Aí que eu acho que entra a questão dos controles. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Aqui, por exemplo, ele identificou que o método pelo qual ele fazia a contratação anterior não vale.
E é o que ele faz? Sim. Eu peço só a gentileza de voltar só um passo atrás para falar um pouquinho de gestão de processos ou de processos. Foi o que você comentou no início, não existe uma receita do bolo pronta para ser adaptável a todos os tipos de empresa. Então é importante que quando você chega na fase inicial de maturidade, para analisar a maturidade da empresa, você converse com os gestores antes de aplicar a matriz de risco, que é a fase do mapeamento dos processos. Porque imagine que a área de compras, como você citou o exemplo aí de fornecedores, numa construtora tem um modelo e aqui numa empresa de publicidade ela tem um modelo diferente, uma formatação diferente, porque a pessoa de marketing ela tem uma visão diferente da pessoa lá da construtora que está muito mais latente no dia a dia do que é o processo. Você tem que tirar essa foto e analisar. Essa empresa ela tem cadastro, desenvolvimento, análise para contratação das pessoas, background das pessoas, pedido de compra, concorrência e todo o processo. Ok, então eu tenho essa visão de como funcionam os subprocessos dessa área. Da área financeira na mesma lógica, desde o cadastro no banco, pagamento, a conciliação, todas as fases. Aí sim, eu vou lá e monto a minha matriz com o risco e os fatores de risco. Muitas pessoas às vezes não entendem exatamente qual que é a diferença. Então imagina assim, o risco está ligado ao impacto. O fator de risco ele vai ser efetivado caso eu não tenha um controle para mitigar esse risco, que foi exatamente a pergunta que você fez. Então as atividades de controles, elas entram para reduzir, mitigar, eliminar ou que faça com que eu tome a decisão de transferir aquele risco. E eu vou dar um exemplo aqui, o que seria uma transferência de risco? Um resseguro. Né? Uma empresa que é uma seguradora e ela faz um resseguro, ela transfere o risco. Uma empresa ela tem uma operação no mercado, cambial, uma operação de câmbio, ela vai lá e faz uma trava que ela está transferindo o risco para o banco de que se o dólar tiver uma flutuação, subir e descer, ela tem essa trava, esse contrato de hedge. Então isso é uma transferência. A eliminação do risco nada mais é do que eu descontinuar o processo. Então se eu tenho uma área de cadastro na empresa que ela não está sendo bem gerida naquele momento, eu posso tomar a decisão de descontinuar aquela área, aquele processo, até que eu estruturo ela melhor e venha com ela muito mais forte. Né? Se eu tenho uma contratação de compradores para minha empresa e eu não estou fazendo boas contratações, não faço o background daquele comprador para trazer para minha empresa, ele não tem experiência, eu transfiro esse risco para uma empresa de contratação que tem o background, tem essa experiência. Então aqui são alguns exemplos de atividades de controle. Uma outra questão que aí é metodológica mesmo, e depois de 20 anos você começa a aprender, né? Eu fiz pós-graduação em controladoria e depois um MBA em gestão de riscos e fraudes. Aprendi metodologias como ISO 31000, 19600 recentemente, que é para compliance, né? A antissuborno 37001, se não falhar a memória. Exato. Essas metodologias nos auxiliam muito em definir o que é um controle, o que é uma atividade de controle. Então eu digo sempre pro pessoal que trabalha comigo, né? Os trainees, os seniors e os gestores, que é o quê? Conciliação, autorização, alçadas, normatização, sistema, controles de acessos, indicadores de performance, segregação de função. Então eu falo, você tem que ter na sua mente no dia a dia para montar uma matriz de risco para saber se ela é válida, 8 atividades de controles, em que para todas as áreas da empresa você vai ter pelo menos no mínimo 8 perguntas para cada subprocesso. Então é muito mais prático no dia a dia, eu chamo muito a atenção disso e eu lembro sempre da pergunta que você fez no início. Muita gente, muitas pessoas, muitos profissionais estão dispostos a fazer programas, mas será que eles sabem o que é risco? Controles, fatores de riscos? Eles já viram modelos de negócio? Depois de ter passado por mais de 300 tipos de negócio e 300 empresas nessa experiência, a cada dia eu aprendo mais modelo de negócio. Né? Então recentemente eu recebi um modelo que é uma empresa de laticínios. Já tinha feito, mas muda uma empresa de laticínios para uma indústria. Então cada negócio ele vai te ensinando a forma de você criar as matrizes. E vai chegar um momento que você não tem aquela matriz pronta ou você nunca fez aquele negócio. E eu digo sempre para a minha equipe que escute mais, entenda o processo, desenhe o diagrama de Chikawa, identifique o risco e faça a matriz. Então, quando você não tem a receita de bolo pronta, você desenha, escuta mais do que fala. Eu digo que é sempre PNL na veia, né? Escuta, analisa, forma o cenário e monta uma matriz de riscos. Você falou uma coisa muito importante que as pessoas não entendem, né? Quando você chega numa empresa, a parte do compliance, você sabe. A
parte do risco você sabe, mas ninguém sabe mais da empresa do que quem trabalha na empresa. Se você não escutar, se você não tiver a humildade de tentar entender o fluxo, você vai deixar passar alguma coisa. Você vai colocar o seu compliance, você vai colocar a sua gestão de risco, mas ela não será completa, porque você não ouviu aquelas pessoas. Esse é um tema que depois a gente pode continuar conversando. Ok. iComply, aprimorando pessoas, fortalecendo empresas.